Abra sua Bíblia comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quero meditar apenas nesse versículo esta noite, entendendo realmente tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Pai, precisamos do Senhor mais uma vez, para entender e compreender a Tua palavra. Fala ao nosso coração de uma maneira muito clara, e que esta noite, Pai, diante da Tua palavra, nós possamos nos posicionarmos e permitir, ó Deus, que o Senhor nos conduza de tal maneira que possamos sim, ó Deus, nos alegrarmos mais uma vez por entender, ó Deus, a Tua graça e o Teu favor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu olho para esse versículo da palavra de Deus, e eu gostaria que você olhasse auxiliado pelo Espírito Santo, da mesma maneira como Deus ministrou o meu coração, porque esse versículo ele deixa bem claro para nós o propósito de Deus de buscar o ser humano corrompido por causa da queda e as suas consequências, e fazer desse ser humano uma nova pessoa. Quando você olha para esse versículo, você precisa olhar dessa maneira. Deus, ele olha para o ser humano corrompido por causa do pecado, por causa da queda, e a queda traz consequências. E Deus, ele quer, através desse versículo, dizer para mim e para você que o propósito dele é restaurar o ser humano. Diga amém. Eu e você precisamos entender o grande amor de Deus e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor é aquele que verdadeiramente nos ama de uma maneira incondicional. Entenda uma coisa, Ele não esperou, Ele não espera que eu e você venhamos a mudar o nosso comportamento para demonstrar o grande amor dele por mim e por você. Sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o que, igreja? Pecadores. Então a graça do Senhor, ela nos alcançou. O favor imerecido de Deus, ele alcançou a minha e a sua vida. E quando eu olho para esse versículo, é exatamente isso que eu entendo. E eu quero avaliar com vocês esse versículo pontuando e entender a palavra que Deus declara aqui nesse versículo. Deixa sua Bíblia aberta, porque nós vamos falar só desse versículo essa noite, de uma maneira assim muito objetiva e direta. A primeira parte desse versículo diz: se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo. Não responde para mim não, mas para você mesmo. Você está em Cristo? Porque essa é a condição para tudo aquilo que vem depois. Estar em Cristo é o segredo da vitória. Permanecer em Cristo é o segredo da vitória. Não sair da presença de Cristo é o segredo da vitória. Se tem alguém aqui essa noite que entrou se sentindo derrotado e fracassado,
olha e avalie a sua vida, porque em algum momento da sua caminhada, você saiu da presença do Senhor. E aí quando eu penso nisso, eu entendo que o apóstolo Paulo, que foi aquele que foi usado pelo Senhor para liberar essa palavra que vamos ouvir essa noite, ele faz por diversas vezes a afirmação estar em Cristo. Muitas vezes, em outras passagens, o apóstolo Paulo ele vai dizendo sobre a importância de estar em Cristo Jesus. E aí, eu entendo que essa é a posição espiritual de todo cristão. Não adianta não adianta você sair daqui dizendo, eu sou cristão, mas não estar em Cristo. Porque a palavra cristão, ela está totalmente relacionada e ligada àquele que está em Cristo. Diante desse entendimento, eu te pergunto, você está em Cristo? Você é um cristão verdadeiro? E aí, o apóstolo Paulo, ele cita em Gálatas 2:20, ou seja, ele afirma, já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém ou não? Já estou crucificado com? É o que Paulo está dizendo. Quando ele entregou a sua vida ao Senhor, quando ele teve um encontro real com Cristo, ele falou, a partir de hoje, quando Cristo morreu naquela cruz, eu morri com ele. Quando ele morreu pelos meus pecados ficaram cravados lá naquela cruz. Quando o Senhor venceu a morte e ressuscitou, eu ressuscitei também com ele. Já estou crucificado com Cristo. E agora, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga amém. Aí, eu já ouvi algumas pessoas pegarem um versículo isolado da palavra quando pecam, quando erram, quando vacilam na sua caminhada, ou seja, quando saem da posição e usam a seguinte expressão, a carne é fraca. Não é isso? O que Paulo disse em Gálatas 2:20? Já estou, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Qual é o segredo? Nós estamos ainda nesse corpo, nós estamos ainda revestidos daquilo que ainda é corruptível, porque esse corpo, daqui a pouco, ele vai ser sepultado e vai voltar a ser pó, como diz a palavra de Deus. Mas mesmo nesse corpo fragilizado, entenda uma coisa, se Cristo está em mim, se eu estou em Cristo, assim como Paulo diz, eu vou rompendo em fé, porque a presença do Senhor me dá vitória em todo tempo, em todo momento. Amém ou não? Amém ou não? Mas o apóstolo Paulo também diz em Romanos 8:1. O que ele diz em Romanos 8:1? Portanto, agora, nenhuma condenação há para quem? Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga amém. Então, o que nos livra de condenação, de culpa, de medo? É estar em Cristo. Entende qual é a razão do verdadeiro cristão? É estar em Cristo. Porque se alguém está em Cristo, tudo isso é possível. Caminharmos nesse mundo e rompermos e vencermos tudo aquilo que vem tentando nos tirar da presença do Senhor. Mas o versículo continua dizendo, o que ele vem depois dizendo? Se alguém está em Cristo é o quê? Nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criatura é a pessoa que reconhece o seu pecado e entrega sua vida a Cristo, passa por uma transformação espiritual que se manifestará na sua conduta, ou seja, no seu comportamento. Toda pessoa que reconhece que é um pecador,
e entrega a sua vida ao Senhor, ele passa por uma mudança, por uma transformação na sua conduta, no seu caráter, no seu comportamento, na sua maneira de agir. Ou seja, essa pessoa começa a viver a aventura da nova vida como uma nova mentalidade. Ou seja, o pensamento muda. Por quê? Porque agora eu sou uma nova criatura, eu não penso mais como pensava antes. Depois que você se declarou estar em Cristo, o que tem passado na sua mente? Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo ele fala sobre uma metanoia ali, sobre uma necessidade de mudança de mente. Põe ali para mim, por favor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de quê? Do vosso entendimento, ou seja, da vossa maneira de pensar. Para quê, queridos? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nova criatura é uma pessoa que agora tem uma nova mentalidade e o desejo de conhecer e fazer a vontade de Deus. É um desejo que queima dentro. Agora eu quero, agora eu necessito fazer a vontade de Deus. Mas quem é que tem essa fome e essa sede? Só aquele que está em Cristo. Porque por estar em Cristo se torna uma nova criatura. E se é uma nova criatura, eu não ando mais segundo o curso da minha natureza caída. Eu começo a andar segundo o curso da natureza divina que o Senhor agora me deu. Jesus chama essa experiência de novo nascimento. Em João capítulo 3, verso 3, Jesus tem um encontro com Nicodemos e ele diz o seguinte: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. Vocês estão comigo ou não? Estão aqui ainda? Amém? Então projeta ali, talvez o pessoal está querendo acompanhar isso. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nesta manhã, nós tivemos aqui a pública profissão de fé e batismos. Entenda uma coisa: o que foi trabalhado com esses irmãos o tempo todo? Que o batismo não salva ninguém, mas o batismo é para todos os salvos. E quem é o verdadeiro salvo? É aquele que nasceu de novo. É aquele que se transformou numa nova criatura. É aquele que entende verdadeiramente que a sua vida agora está pautada não numa regra religiosa, não numa igreja que coloca um monte de normas, de pode e não pode. Sabe por quê? Que não há necessidade disso. Presta atenção nisso, igreja. Porque já foi comprovado que todas as vezes que você tem regras de pode e não pode, 100% das pessoas quebram as regras. Até na frente dos outros, na frente do pastor, na frente do pai, da mãe, na frente de um irmão da igreja, até se esforça para cumprir a regra. Mas quando está sozinho, lá no quarto, na frente do computador, na internet, no celular, quando está em um outro ambiente que não tem ninguém conhecido, quebra todas as regras. O que o texto está dizendo, que se alguém está em Cristo é nova criatura. Por que é nova criatura? Porque ele nasceu de novo. E se ele nasceu de novo, a vida que está nele agora é a vida do Senhor. Amém ou não? E a vida do Senhor em mim e em você nos impulsiona para viver a nova vida em Cristo Jesus. Diga amém. O que Jesus está dizendo ali para Nicodemos, um homem religioso, líder da sua religião, está dizendo: ó, você é um bom religioso, você está envolvido na sua igreja,
Você cumpre com as obrigações ali dentro do possível, mas se você não nascer de novo, Nicodemos, não tem jeito. Sabe o que Jesus está dizendo para cada um de nós aqui essa noite? Se você não nascer de novo, não tem jeito. Não adianta, nós não vamos conseguir viver a nova vida se eu não me tornar uma nova criatura. Se eu não passar por esta metamorfose, por esta mudança de mente, de conduta, de comportamento. Só que isso eu não posso impor na minha vida. Eu preciso apenas estar em Cristo. Porque aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. Amém? Você é nova criatura? Não responda para mim. Mas vai pensando nisso. Vai avaliando isso. Mas o versículo, ele continua dizendo o seguinte: as coisas velhas, o quê? Já passaram. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. A pessoa que está em Cristo, ela perde o desejo e o prazer da vida de pecado. Diga amém. Por favor, em nome de Jesus, você que entrou aqui essa noite, você ainda está sentindo desejo e prazer pelo pecado? Pensa só, não fala nada, não faz nenhum sinal. Você que entrou aqui essa noite ainda está sentindo prazer e desejo pelo pecado? Porque o versículo é muito claro, as coisas velhas já passaram. Pecado na vida de alguém que está em Cristo é o quê? Coisas velhas. Amém? Amém ou não? Pecado na vida de alguém que está em Cristo é passado. Já que eu sou uma nova criatura por estar em Cristo, já que eu recebi uma nova natureza, então tudo aquilo que eu praticava antes de estar em Cristo, isso tudo é passado. A pessoa, ela não precisa mais de subterfúgios, vícios e banalidades para encher o vazio da sua vida. Porque enquanto eu não estou em Cristo, eu preciso, você precisa, todo ser humano precisa preencher o vazio que está na vida. Sabe por que as pessoas vão para as drogas? Sabe por que as pessoas carregam vícios? Sabe por que as pessoas se trancam e se atolam na pornografia? Sabe por que as pessoas realmente usam, muitas vezes, um linguajar impróprio? Porque elas estão, de alguma maneira, procurando preencher o vazio da sua vida. E eu e você sabemos que existe um vazio dentro de cada ser humano. E esse vazio é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Amém ou não? Você percebe que todas as vezes que alguém tenta preencher esse vazio com outra coisa, que é do tamanho de Deus e que não seja com Deus, ele por algum momento até se sente feliz, alegre, tranquilo, mas depois que sai daquele momento do pecado, da vida passada, ele continua sentindo aquele vazio, agora com um sentimento de culpa. Por que eu fui fazer isso? Será que essa palavra tem se encaixado com alguém aqui? Porque quando Deus foi liberando essa palavra, eu comecei a recordar da minha vida lá atrás e percebi que era exatamente assim, filho. Eu comecei a perceber realmente que eu buscava preencher um vazio e quando passava aquele momento de alegria, entre aspas, batia uma tristeza, um vazio tremendo. E muitas vezes eu não sabia explicar o que era. Talvez tenha alguém aqui essa noite que esteja vivendo exatamente isso, passando exatamente por esse momento. Então, essa pessoa não precisa mais de subterfúgios, vícios e banalidades para encher o vazio da sua vida, pois agora foi preenchida pela presença do Senhor Jesus. Amém ou não?
ela começa a sentir-se agora um peixe fora d'água nos antigos ambientes de pecado. Existia na minha vida alguns ambientes que eu gostava de participar, de estar. Quando Jesus ele se tornou uma realidade na minha vida, e logo no início da minha caminhada, quando eu estava naquele ambiente que eu gostava, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Esse ambiente não tem mais nada a ver comigo. Eu gostava tanto disso. Existem alguns lugares que não cabe mais para aquele que está em Cristo. Algumas coisas velhas da nossa velha natureza, do nosso antigo comportamento, eles não condizem mais com a realidade da nossa vida. Mesmo que você tente entrar naquele lugar, você fala, o que eu estou fazendo aqui? É como um peixe fora d'água em relação a isso. Sabe por quê? Porque as coisas velhas, o quê? Já passaram. Já passaram, filho. Agora tudo isso não é imposto. Tudo isso é sobrenatural. Tudo isso é uma ação de Deus na vida da pessoa que se abre completamente para o Senhor. Por isso a minha oração é que você abra o seu coração essa noite. E permita que o Senhor realmente faça a obra na sua vida que Ele fez na minha vida. Entenda uma coisa, igreja. Eu não estou aqui hoje por uma imposição, por causa da regra da igreja. Eu não cometo algumas coisas hoje, não é porque eu sou pastor, mas é porque eu estou em Cristo. E Ele me transformou numa nova criatura. E as coisas velhas na minha vida já passaram. Entende isso? Mas aí o versículo termina dizendo, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. A transformação que Cristo faz em nossas vidas, entenda isso, ela é bem radical, filho. Não tem mais ou menos, não tem meio termo, não tem nada a ver, é radical. O mundo não atrai mais. O comportamento em relação àquilo que o mundo oferece não faz mais sentido. Tudo se fez novo. Tudo agora é diferente. Entenda uma coisa, a natureza, ela é diferente. Você olha agora para a natureza e você contempla a glória do Senhor. Diga amém. Você começa a olhar a criação, aquilo que Deus fez, e você consegue sentir Deus, você consegue ver Deus naquilo que foi criado. É isso que o salmista declara, que tudo aquilo que foi criado revela a glória do Senhor e manifesta a glória do Senhor. Quando você começa realmente a entender isso, você vai um pouco mais adiante e entende que as pessoas, elas também são diferentes. Você começa a olhar para as pessoas de uma maneira como você nunca olhou antes. A nossa mentalidade muda. E tudo isso são vistos agora por uma ótica, uma nova ótica. Pois começamos a olhar com a perspectiva divina. Começamos agora a olhar como Deus vê. Como Deus observa todas as coisas. E isso automaticamente vai apontar para pessoas, para vidas. Há um novo amor pelas pessoas, que é gerado em mim e em você. Porque antes de estar em Cristo, eu olhava para as pessoas para usá-las. Como que eu posso me beneficiar com alguém? Como que eu posso me dar bem ali em relação àquela pessoa? Mas hoje não. Nós olhamos para as pessoas com amor. Não queremos mais usar as pessoas. Entendemos que somos todos iguais diante do Senhor.
E há um desejo que queima dentro das pessoas, um desejo de santidade. Diga amém. Santidade é o segundo aspecto da salvação. Primeiro, você entrega o seu coração e a sua vida a Jesus e você está salvo. Diga amém. Nasceu de novo, se tornou uma criança espiritualmente falando. Agora você precisa crescer, esse crescimento é a santificação. Nós começamos a crescer agora na presença do Senhor, porque tudo se fez novo. E aí sabe o que eu entendo com tudo isso? Que é gerado uma fome e sede de Deus e da sua palavra. Tudo se fez novo. Antes eu não ligava muito para Deus, não ligava muito para a palavra de Deus, mas hoje isso queima dentro de mim. Sabe o que eu quero que você pense nessa noite? Olhando para a sua própria vida e não para a vida do outro. Será que esse versículo, ele é uma realidade na sua vida? Queridos, queridas, este processo de sair da velha vida e entrar na nova vida, precisa ser algo constante em nosso procedimento. E a pergunta que eu faço aqui nesta noite é a seguinte: existe ainda em sua vida coisa velha? Existe em sua vida coisa velha ainda? Alguma coisa que você entende que já era para ter deixado para trás, mas isso ainda te acompanha hoje? Se existe, diga para Deus que você quer viver em santidade. Feche os seus olhos, por favor. Curve a sua cabeça. Fale para o Espírito Santo aí, fale para Ele, que você precisa de ajuda para viver a nova vida. Diga para Ele: Espírito Santo, eu preciso de ajuda para viver a nova vida. Declare com fé. Vai declarando isso. Eu quero te ajudar nessa oração. Você pode repetir comigo essa oração agora. Fala assim: Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso, eu desejo estar em Cristo. Eu preciso, eu desejo viver no centro da tua vontade. Eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo, para viver em santidade. Eu preciso da tua ajuda para declarar com fé que nova criatura eu sou. Me ajuda, Espírito Santo. Quando nós declaramos e suplicamos e clamamos que precisamos da ajuda do Espírito Santo, Ele está aqui para isso, porque Ele foi deixado para nos ajudar, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto louvamos ao Senhor, eu gostaria que você se posicionasse nesta noite. Se posicionasse diante de tudo aquilo que você ouviu. Porque se alguém está em Cristo, esse alguém é nova criatura. As coisas velhas não vão passar, já passaram. E tudo se faz novo. Tudo é novo na vida. Pastor, na minha vida eu ainda não tinha visto isso. Então você precisa entregar o seu coração e a sua vida a Jesus. Você precisa dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero estar em Cristo. Eu não quero só estar na igreja, eu quero e preciso estar em Cristo. Vamos louvar o Senhor. Como a melodia, Ele me encontrou, me
canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Se você entendeu a palavra do Senhor e orou comigo pedindo ao Espírito Santo que te ajudasse, fique em pé no seu lugar, por favor. Só você que entende que precisa estar em Cristo, porque estar em Cristo é o segredo da vida cristã. Esse é o segredo, não preciso fazer mais nada, eu só preciso estar em Cristo. Se eu estiver em Cristo, o Senhor, Ele vai fazer a obra e operar o milagre. Vai me transformar numa nova criatura. As coisas velhas vão passar, vão ficar para trás, e tudo vai se fazer novo. Vamos cantar. Antes de eu nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Você que está em pé, põe a mão na direção do seu coração. Feche os olhos. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, porque o Senhor é aquele que move os corações esta noite. E não queremos só estar na igreja, queremos estar e precisamos estar em Cristo. E agora colocamos cada uma destas vidas que estão em pé diante do Senhor, que eles permaneçam em Cristo, porque é o segredo da vida cristã, uma vida autêntica, uma vida movida pela presença do Senhor que habita em nós. Somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, elas não vão passar, já passaram e tudo se fez novo. Que estes teus filhos e filhas saiam daqui esta noite entendendo, Pai, que a obra já foi feita, o preço já foi pago naquela cruz, e estas vidas são mais do que vencedoras. Agora, portanto, nenhuma condenação há sobre nenhuma delas, porque estão em Cristo Jesus. Nós oramos e abençoamos, Pai, os teus filhos e filhas, e profetizamos a partir de hoje que vão viver sim, guiados, movidos pelo poder do Senhor, e o melhor lugar para estar é na tua presença. Por isso, Pai, nós abençoamos a tua igreja, abençoamos os teus filhos, e eu faço isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém.